Mais precisamente no ano de 2014, quando eu morava na cidade de Rio Piracicaba, eu tive um episódio de desmaio e a partir daí eu procurei o médico e a médica me disse que eu estava com um quadro de estafa e que eu precisava ficar pelo menos um mês de férias descansando, mas porém eu não tinha a possibilidade de ficar esse um mês de férias. E excesso de trabalho, então eu precisava trabalhar. Mas infelizmente eu não dei conta. Fiz vários exames, ultrassom, e para tentar diagnosticar o que mais que tinha além desse cansaço extremo. No final eu fui parar no psicólogo e no psiquiatra. O psicólogo já me acompanhava há algum tempo e ele me indicou para o psiquiatra. E aí chegaram à conclusão de que eu estava começando com uma depressão. Eu me lembro muito bem que o psiquiatra na época ainda me disse que tomar cuidado para que não viesse junto com a depressão o transtorno de ansiedade, a síndrome de pânico. E foi mesmo que o psiquiatra dissesse, vai vir com a depressão, o síndrome de pânico e o transtorno de ansiedade. Ele também, assim como a outra médica, me pediu para ficar um mês de férias. Aí eu fui obrigada a ficar um mês de férias. Comecei a tomar medicamentos, porque ele me disse que primeiro precisava de tratar do meu corpo, me colocar de pé, porque com a depressão, síndrome de pânico e sobretudo a crise de ansiedade, eu perdia toda a energia do meu corpo. Então eu fiquei um mês para descansar. Porém, tomando a medicação, né, a medicação começou a fazer efeito, né, e porém eu voltei para o mesmo lugar onde eu estava, de trabalho, de correria, etc. e tal, e fui arrastando um ano. Tomando medicamento e fazendo acompanhamento com o psicólogo, e estava dando para poder levar. Quando foi no ano seguinte, em 14 de novembro, melhor dizendo, de 2015, eu perdi um grande amigo, um coroinha, que era muito próximo a mim, e ele morreu nas minhas mãos. Foi muito sofrido, muito dolorido, e outubro do mesmo ano seguinte, 2015, eu tive uma recaída da depressão, da síndrome de pânico e do transtorno de ansiedade. Isso é muito ruim. Eu fiquei mais ou menos uns 40 dias sem dormir. Eu não conseguia dormir durante o dia e nem durante a noite. E aí em outubro de 2015, aí eu fiquei muito pior do que eu estive da primeira vez. Aí eu não pude mais ficar lá naquela cidade. Eu fui licenciado para o tratamento. E aí meu tratamento consistia basicamente em terapia semanal, acompanhamento com o psiquiatra de 15 em 15 dias, depois passou para um mês, exercício físico. Com a ansiedade, eu cheguei a pesar 92 quilos, para uma pessoa de 1,68 m, pesar 92 quilos, então era muita coisa. Aí vindo para Ipatinga, graças a Deus, Deus colocou pessoas assim, abençoadas na minha vida e que se ofereceram para poder me ajudar. Então, eu agradeço muito, né? Tanto o meu psicólogo, o psiquiatra,
O psiquiatra me acompanha até hoje e o psicólogo quando é necessário. E também, chegando a Ipatinga, eu conheci a terapia de oração. E aí é que entra Deus na minha história de cura. Não que eu não conhecesse Deus, mas entra Deus na minha história de cura. E as pessoas da terapia, os servos da terapia de oração começaram a rezar por mim. E eu fui fazendo de maneira paralela a terapia de oração, porque eu não tinha condição de fazer como as outras pessoas fazem. Até porque o meu tempo não permitia e também não tinha ânimo para isso. A única vontade que eu tinha diante do quadro que eu estava era de morrer. Eu não tinha vontade de mais nada, eu não tinha vontade de cortar cabelo, eu não tinha vontade de tirar a barba, eu não tinha vontade de tomar banho. Eu só queria morrer para não sentir aquilo que eu estava sentindo. Nós precisamos lembrar que todos nós somos humanos e que todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa, a qualquer doença. Então as pessoas, elas se enganam quando elas olham para o padre, vê o padre lá no presbitério, lá no altar, como as pessoas dizem, né? E acha que nunca vai acontecer nada com o padre, porque o padre é uma pessoa de Deus. Todos nós somos de Deus, então não deveria acontecer nada com nenhum de nós. Mas com o padre também acontece. O padre adoece, o padre ele chora, ele entristece, ele perde alguém amado da família. Eu nunca me vi como assim o super-homem. Eu sempre me lembrei que eu era gente. Mas só que por um certo momento na minha vida, talvez por ter muita coisa para poder fazer e a pastoral me exigir isto, eu fui fazendo. E não me dei conta disso, que eu estava só fazendo e não cuidando de mim. A partir do momento que o meu organismo me alertou que eu precisava de cuidado e que alguém disse para mim, você precisa ser cuidado. Aí sim, aí eu me toquei, não, eu preciso cuidar de mim para eu estar bem, para cuidar do outro. Talvez as síndromes, elas não vão ter cura. E a gente vai ter que tomar medicamento para o resto da vida, como alguém toma remédio para coração, como toma remédio para pressão. E outra coisa que nos ajuda também é a fé. Mas não aquela fé assim de, eu vou no padre, vou pedir uma bênção e vou ficar curado. É aquela fé que você vai criando, aquela convicção de que eu vou ficar bem se eu não ficar curado, mas eu quero ficar bem, pelo menos para eu conseguir lidar comigo mesmo e lidar com as pessoas que precisam de mim. Então, para isso, foi preciso muita oração da parte das pessoas. Muitas pessoas rezaram por mim, rezam por mim até hoje. Então, eu agradeço muito a terapia de oração por ter rezado por mim, assim, incansavelmente. O Padre Fernando foi de extrema importância, assim, de uma acolhida, assim, sem explicação. Porque quando eu precisei de sair de Rio Piracicaba para vir para Ipatinga, o bispo foi lá para poder me dizer que eu precisava sair eu estava licenciado para fazer tratamento. Isso porque o psicólogo e o psiquiatra, os dois chegaram à conclusão de que eu não dava conta de ficar lá mais. Então eles fizeram um laudo e mandaram para o bispo. O bispo, muito generoso, no mesmo dia que ele recebeu o laudo, ele foi a Rio Piracicaba e disse, padre, você a partir de hoje está de licença para você fazer o seu tratamento. O seu tratamento é todo em Ipatinga. E aí ele me perguntou como que eu queria fazer. Se eu queria continuar em Rio Piracicaba, vindo a Ipatinga toda semana para o tratamento, que era quase inviável, ou ir para a casa da minha mãe e ficar lá e de lá vir fazer o tratamento em Ipatinga, ou vir para Ipatinga. Aí eu respondi para ele, aqui em Rio Piracicaba eu não quero ficar. Para a casa da minha mãe eu não quero ir porque minha mãe vai ficar me velando antes de eu morrer.
Aí eu disse para ele, se o senhor conseguir algum padre no Vale do Aço que me aceite, eu prefiro ir para lá para eu me cuidar. Aí ele me perguntou se tinha algum padre mais próximo a mim, que eu imaginava que me acolheria, né, para eu ficar bem, né, e o padre não fosse exigir muito de mim. Aí eu citei para ele 2 padres, e um deles é o padre Fernando, e aí ele fez contato com o padre Fernando. No mesmo dia, o padre Fernando me ligou e me perguntou assim, que dia que eu posso ir te buscar? Isso foi numa quinta-feira. Eu só disse para ele assim, olha, terça-feira você pode me buscar, que aí vai dar tempo de eu colocar as coisas aqui no lugar para eu sair. Quando foi na terça-feira, 8 horas da manhã, ele estava na minha porta para poder me buscar. Me trouxe para a casa dele, aqui em Patinga, e teve toda a paciência comigo. Eu acho que eu não sou de dar muito trabalho, mas teve toda a paciência, esperou o tempo certo para que eu começasse a celebrar, desejasse celebrar, e porque eu não tinha vontade nenhuma. E aí ele foi me instigando, né? Eu lembro que a primeira missa que eu celebrei aqui na paróquia foi na comunidade Santa Clara, foi no dia do meu aniversário, 21 de novembro. E aí a comunidade me acolheu muito bem, ele já tinha explicado a minha situação para a comunidade. E aí ele foi me colocando aos poucos nas comunidades para poder ir celebrando, até me colocar na igreja do Bonfim, aquela igreja que você conhece, aquela igreja grande, cheia de gente. E graças a Deus foi dando certo. Eu hoje rezo e agradeço muito a Deus pela vida do Padre Fernando. Quando a gente percebe que a gente precisa ser cuidado, que a gente precisa cuidar e ser cuidado, isso vai nos ajudando a amadurecer. A gente vai tomando os cuidados para a gente não exagerar e para a gente não cair na mesma situação que a gente estava. Então você vai saber que você precisa fazer o exercício físico, que é um fruto. Você vai saber que você precisa dosar, saber até onde você pode dizer sim e aonde você precisa dizer não. Mas a gente precisa reagir. Eu digo hoje, foi necessário passar por isso tudo para que hoje eu possa dizer assim, mesmo em meio a isso tudo, valeu a pena. Eu cresci, eu amadureci, eu aprendi que eu não sou um super-homem, que eu sou um ser humano, que eu dependo exclusivamente de Deus e dependo também das pessoas, dependo da medicina. O fato de eu ser padre, eu não sou um santo, imagem de santo de altar, eu sou gente, eu sofro, eu choro, eu perco, eu ganho. E todo ser humano, ele merece ser ajudado, ele precisa de uma segunda chance. Então eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Deus colocou na minha vida para poder me ajudar. E hoje eu vejo o benefício das amizades que eu construí, né, e as pessoas que eu nunca imaginava conhecer na minha vida, se aproximou de mim com toda boa vontade para poder me ajudar. Então a gente cresce, a gente amadurece. A gente precisa tirar isso do sofrimento, a gente precisa tirar o amadurecimento para a gente aprender a lidar com a gente mesmo e aprender a lidar com o outro. Olha, eu diria, não desista. Existe tratamento. Existe como você ser ajudado ou ajudada. Procure um bom profissional, um bom psiquiatra, um bom psicólogo. Acreditem piamente de que Deus te sustenta e que Ele não vai te desamparar jamais, nunca, de maneira alguma. Tratamento e fé. Tratamento e fé. Deixa ser cuidado pelo tratamento, pelo seu médico, pelo seu psicólogo e tenha fé em Deus. Independente
da religião que você pertence. Se você é católico, busca Deus na igreja católica. Se você é protestante, busca Deus na sua fé protestante, mas nunca deixe Deus do lado, porque é o tripé, é o psicólogo, o psiquiatra e Deus.